Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, evangelista Wellington Ramos, levando aqui esse vídeo de satisfação para os irmãos, dando uma resposta aos irmãos que participaram aí do grande debate maravilhoso na página do evangelista Wellington Ramos, um debate sobre o dízimo, se é doutrina para a igreja ou não. E eu agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos que participaram, que questionaram, tá certo? Que fizeram a sua crítica, que colocaram a sua opinião, que fizeram a sua defesa bíblica. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, a cada um de nós, né? Teve alguns irmãos que se alterou no emocionalismo, né? Que trouxe palavras de ofensa, mas isso aí eu sei relevar, que Deus abençoe, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, o debate é bom, a instrução é boa e a gente tem que estar, né, buscando analisar as escrituras, ouvir um, ouvir outro e buscar de Deus a verdade na Bíblia. Então a questão que eu levei para os irmãos foi até uma publicação que eu compartilhei, que trouxe essa questão toda, e é bom, né? A gente tem que ter maturidade para aprender isso. Eu não tenho nenhum problema com críticas, nem com as pessoas que não concordem com as minhas afirmações, né? Eu só não aceito ser pessoalmente, né, atacado, denegrido, até porque a gente não pode desfazer das pessoas nem agredir as pessoas. O debate é de ideias, de conceitos, tá? Usando a Bíblia, cada um usa o seu argumento bíblico e aí a gente vai ver quem está com a razão dentro das escrituras. Então eu agradeço a Deus por cada um de vocês, independente de qualquer coisa, que participaram, principalmente nosso irmão Rony, né? O nosso irmão Flávio, que está afastado do Senhor, mas que Deus abençoe, Flávio, você possa voltar a servir a Deus para defender os princípios cristãos dentro da vontade do Senhor, né? Outros irmãos aí também que entraram conosco e deram sua opinião, né? Nossa irmã Jaqueline, né? Nossa irmã me esqueci o nome agora. Foi várias pessoas que entraram, que cada um colocaram os seus comentários, suas críticas. Eu só quero dizer que dentro dessa colocação que eu fiz, expondo publicamente, que o dízimo não é uma regra, nem uma doutrina para a igreja, para o cristão viver, nem observar. Os irmãos eles se baseiam muito dentro dessa questão, Malaquias 3, não é? Trazer todos o dízimo. Aí os irmãos têm que ler o livro de Malaquias, analisar o contexto ali, a história, a situação, porque aquilo ali foi local, aquilo ali é uma situação que está acontecendo lá em Israel, tá certo? Estava ali no período da lei, porque o dízimo ele foi um ato voluntário de Abraão, mas ele foi aderido à lei, tá certo? Então o dízimo faz parte da lei, né? Dos sacrifícios, dos cerimoniais sacerdotais, dos sacerdotes sacrificial, a lei, o dízimo fazia parte da lei. Então, quero dizer o seguinte, os irmãos pegam esse texto de Malaquias e pegam também Hebreus 7, que fala sobre Abraão que deu dízimo a Melquisedeque, mas aquele texto ali, se você ler o contexto todinho de Hebreus 7, não está se referindo para uma doutrina de dízimo, tá certo? Está se referindo à superioridade do sacerdote de Cristo, sacerdotal de Cristo, tá certo? Então, que os irmãos entendam isso, porque a gente não pode pegar esses textos e entender como uma doutrina. Temos que ver o contexto que está sendo ensinado ali e qual a situação ali. Outro texto que Jesus fala com os fariseus, Jesus está condenando a atitude deles, Jesus está falando na lei. Vocês fazem isso na lei, agora façam o principal da lei. Jesus está se referindo à lei, lá em Mateus 23, 23. Quando Jesus diz aos fariseus que ele dizima a hortelã, o endro, o coentro, eles faziam isso e esqueciam o mais importante, o amor aos irmãos, a misericórdia com o seu próximo. Então Jesus diz, façam essas coisas sem omitir o mais importante da lei. Então Jesus está se referindo à lei ali, porque a lei ainda estava em vigência, a lei só foi anulada a partir da morte de Cristo. É importante entender isso, porque senão os adventistas estão certos em guardar o sábado também, e eles não estão. Porque eles estão guardando cerimoniais da lei, tá certo? Ordenança da lei, que era temporal. Mas eu quero dizer para você o seguinte, irmãos. Muitos irmãos, teve um irmão que me fez um questionamento, usando Hebreus 7, né? Essa referência não pode ser usada como doutrina para o dízimo, para justificar que o dízimo é uma doutrina para o cristão. Porque ali não traz referência para dízimo, para o cristão dar dízimo. Não. Todos nós somos sacerdotes. Ali está se referindo ao sacerdócio de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Tá certo?
pastor, bispo, presbítero não são sacerdote. Isso não é um serviço sacerdotal, isso é vocação. Então, pastor não é sacerdote. A dispensação sacerdotal acabou. Nós só temos um sacerdote, que é Jesus, porque a missão do sacerdote é mediar o homem a Deus. A missão do sacerdote era trazer o homem a Deus. Era oferecer sacrifício do pecador a Deus. E essa missão só quem tem é Jesus. Por isso que o pastor, ele não tem a missão sacerdotal. Pastor não é sacerdote. Pastor é uma vocação. É muito importante que os irmãos entendam isso. Os irmãos têm que entender a questão. É muito importante entender o período da lei e o período da graça. Né? As coisas que foram ordenadas como sombra, né, das coisas futuras, que foram ordenadas na lei e foram apenas alegorias, prefigurações de Cristo, não para viver mais aquilo. Então por isso que eu digo uma coisa, aprenda isso, irmão. Pastor não é sacerdote. O sacerdote findou agora e Cristo é o sacerdote eterno da igreja. E Jesus não nos ensinou a dar dízimo a ele. Porque o papel do sacerdote é levar o homem a Deus. O pastor não pode levar o homem a Deus. O pastor não pode oferecer sacrifício a Deus pelo homem. O pastor não pode ser mediador do homem a Deus. Não. Esse sacerdote eterno é de Cristo, porque Cristo é quem faz nossa mediação. Ele é o nosso único mediador. O pastor é uma vocação. O pastor é uma vocação para edificação da igreja, ensino, instrução, mas não para cumprir, tá certo? A missão sacerdotal, porque isso só quem cumpre é Jesus. Então que os irmãos aprendam isso. E nós queremos ver, irmão, na Bíblia aqui, Hebreus 7 não fala sobre isso. Lembrando, meu irmão, que o dízimo era para prover a necessidade dos sacerdotes e dos levitas, que Deus exigiu, que incluiu na lei, para prover a necessidade dos sacerdotes e dos levitas do sistema sacrificial. Não era para encher a conta que nem hoje. As pessoas hoje, meu irmão, presta atenção. Pega hoje os dízimos que entram na igreja. Estou fazendo só uma observação, porque é importante ter essa prudência. Os dízimos que entram na igreja, depois que tira o salário do pastor, o resto vai para onde? Para construir grandes templos, para comprar casa, carro, apartamento, para os deleites dos homens e as ofertas, a entrada para a igreja não é para isso. É para manter o sacerdote, o pastor, que é a vocação de ensinar, que é o homem que está compromissado com o ensino da palavra. É para auxiliar os irmãos nas suas necessidades, as viúvas, os órfãos. Fazem isso hoje, irmão. A multidão de dinheiro que entra hoje na igreja não se mostra para onde vai. É para construir templos gloriosos. É para comprar carros, mansões, apartamentos, como nós vemos os escândalos aí. É para encher contas milionárias de ministério, ricos, e o povo pobre padecendo. E o irmão necessitado de uma cesta básica, não, aqui é o dízimo, tem que levar o dízimo para a igreja. Aí nega a fé, nega a misericórdia, nega o amor. Foi o que Jesus disse quando condenou lá em Mateus 23. Ele estava condenando essa atitude que hoje muitos estão tendo. Essa atitude de querer ser mais fiel a Deus pelo dízimo e negando o amor, a misericórdia ao irmão. Deixa de socorrer o irmão, mas tem que levar meu dízimo para a igreja, para que eu seja abençoado. Irmão, para com essa história de chamar os irmãos de ladrão por não dar dízimo. Porque se você der 0% ou 100% do dízimo, a dízimo, se você quiser dar, você não está pecando contra Deus, não. E você não pode estar chamando ninguém de ladrão, não. Porque esse que você chama de ladrão, Jesus santificou e pagou o resgate por ele. E a oferta a Deus oferecida não foi dízimo, não. Foi o preço do sangue de Cristo. Para que esse negócio de dizer que o irmão vai ser amaldiçoado pelo devorador. O Senhor já repreendeu o devorador na vida de todo cristão. Irmão, não tenha medo não. O cristão não tem mais, deve ter medo de maldição não, porque Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário sobre nossas vidas. Então para que esse negócio de dizer que os irmãos vão ser amaldiçoados, que o devorador vai entrar, que os irmãos estão roubando a Deus. Isso é só um argumento usado para conquistar, né, esses benefícios que adquire muitas posses financeiras, que traz muito dinheiro para os ministérios. Eu não estou aqui, irmão, denunciando pessoas
individual não, estou falando do geral. Eu não estou preocupado, o irmão fez, irmão, você vai ser excluído. Excluído de onde, irmão? Eu só não quero ser excluído, é da presença de Deus. Eu posso ser que nem Lutero, ser excluído do sistema religioso. Eu posso ser que nem Jeremias, ser excluído da congregação de Israel, ser tido como um falso profeta, como um perturbador. Eu posso ser como Isaías, como Micaía, né? Mica, né? O profeta Mica, que não era aceito por Acabe. Eu não estou nem aí, irmãos. Eu quero ter a atitude de João Batista, pregar a verdade, seja para o rei ou seja para o súdito, tá certo? Então, para que esse negócio, irmão? Eu só estou dizendo isso, na nova aliança, em nenhum lugar tem ordenança, nem recomendações para o cristão se submeter a um sistema legalista de dizimar. Em nenhum lugar existe isso. Então quero dizer isso, deixar bem claro, né? Levando esse esclarecimento aos irmãos, porque foi muito bom o debate que nós tivemos, tá certo? Agora, nenhum dos irmãos, não é desfazendo dos irmãos não, mas nenhum dos irmãos vai mostrar nenhum texto nas escrituras trazendo legalidade, obrigação, ordenança para o cristão dizimar, tá certo? Agora, não estou dizendo que o cristão não vai contribuir, tá certo, irmãos? Não é para contribuir com a congregação, com a igreja. Sim, tem que ajudar a igreja, tem que colaborar, tem que ajudar até mais do que 10%, irmão, porque a oferta é voluntária. Você dá o que propõe no seu coração. Não é só 10% não, porque no tempo dos apóstolos era 10% não que eles davam não. Eles davam de tudo que eles poderiam dar, que estava à disposição dele, muito mais do que 10%. A igreja vivia, a igreja tinha necessidade, os irmãos colaboravam, os irmãos faziam contribuições, os irmãos davam oferta voluntária para socorrer a igreja. Agora não era para socorrer ministério não, não era para enriquecer ministério não, e nem para enriquecer o reino do homem não. Era para manter e socorrer os irmãos, que é a igreja. Amém? Era para ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados, os miseráveis, aqueles que tinham menos. E a Bíblia diz, irmãos, que todos tinham... Nenhum tinha necessidade de nada, porque quem tinha muito ajudava quem não tinha nada. E o amor ali era vivido. Mas esse amor aí, o cara deixa de ajudar o próximo, não, porque o dízimo tem que levar para a igreja. Não se está dizendo que não pode dar dízimo, só estou informando que dízimo não é uma doutrina para a igreja, para o cristão. Não tem nenhum lugar, tá certo, irmão? Bíblia Sagrada, não há na Nova Aliança, no Novo Testamento, nenhum lugar onde ordena, onde recomenda aos cristãos a se submeter a um sistema legalista de dizimar, tá certo? Não existe doutrina nem mandamento específico relevante à entrega de dízimo para o cristão. Portanto, eu quero que você entenda isso. Bíblia Sagrada, não adianta pegar Hebreus 7 e querer aplicar isso, forçar isso, tá certo? Porque assim também os adventistas do sétimo dia estão certos quando pegam textos que mostram que tem que guardar o sábado. E aí? Então não adianta pegar um texto e querer forçar, porque ali não está dando base para isso. Está dizendo que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Deus eterno. E hoje nós não estamos mais vivendo na dispensação sacerdotal, não. Da lei não, de sacerdote não, porque o nosso sacerdote eterno é Jesus Cristo, que oferece por nós intercessões, mediações, que nos reconcilia com Deus, oferece sacrifício a Deus, porque lembre-se disso, pastor não é sacerdote, pastor é uma vocação para a edificação da igreja. Pastor não pode oferecer o que o sacerdote oferecia, pastor não pode oferecer sacrifício por ninguém. O pastor não pode fazer mediação do pecador a Deus, porque hoje é Jesus o mediador único. O pastor, ele não é aquele que leva o povo a chegar a Deus, não é Jesus. Então entenda isso, meu irmão. O pastor é um homem que tem que ser honrado, tem a vocação de ensinar para o crescimento, para a edificação da igreja, tem que ser ajudado aqueles que trabalham na palavra. Tá certo? Não é para enriquecer pastor, não, é para manter das suas necessidades. Os que trabalham na palavra, Paulo diz isso, quem vive da palavra, quem vive do evangelho, coma do evangelho. Mas quem vive do evangelho, não é quem está abrindo o ministério para enriquecer, não. Então deixo isso bem claro, os irmãos que não concordam comigo, que Deus abençoe, eu respeito a sua opinião, mas a verdade é essa. Não existe na Bíblia, tá certo? Nenhum mandamento, nenhuma recomendação, tá certo? Para essa ordenança legalista de dizimar. Não existe. Então que Deus abençoe os irmãos. Evangelista Wellington Ramos sempre à disposição. Pode criticar, pode não concordar, mas a nossa
vida tem que ser esclarecida pela luz de Deus, que é a palavra. Então estou aqui, estou na palavra, tenho convicção disso, tá certo? Até porque, irmãos, escuta uma coisa. Eu examinei muita linha de pensamentos que concordam com o dízimo como doutrina para a igreja. E eu vi os argumentos deles, os textos que ele usa, nenhum. Você pode analisar e ver literalmente que não traz nenhuma ordenança, nem orientação para viver essa ordem legalista de dizimar. Não traz doutrina, nenhum traz doutrina. Jesus não ensinou isso, porque se o dízimo fosse para os cristãos guardar, Jesus tinha citado, fazido referência do dízimo. Os apóstolos tinham feito referência de dízimo. Jesus não fez referência de dízimo como obrigação, ordenança para os cristãos guardar. Jesus não fez. A referência que Jesus fez do dízimo, como eu vou dizer novamente, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, é uma referência que faz Jesus condenando a atitude dos religiosos, dos fariseus, dos israelitas, que buscavam ter mais cuidado em dizimar o endro, o hortelão, o cominho, mas não exercia a misericórdia, nem o amor, nem a fé. Não tinha o amor pelos irmãos, não se compadecia da miséria dos irmãos, eles estavam mais preocupados em dizimar. Aí Jesus diz, fazer isso, mas não esquecer do mais principal da lei. Observe que Jesus está se referindo ainda no tempo da dispensação da lei. Não da dispensação da graça. Porque a dispensação da graça veio abolir a lei com a morte de Cristo. Gálatas 4:4. Então eu quero dizer isso a você, que você possa analisar isso, que você possa buscar essa referência, que você possa ler as escrituras, estude o texto, o contexto, o momento, a ocasião, a situação que foi trazido a orientação, para que a gente possa, irmãos, se conduzir prudentemente nas escrituras, tá certo? Gálatas 4:4 diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei, tá certo? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Aleluia! Como é gostoso ler as escrituras, irmão. Não fica preso aí na linha de pensamento desses livros de teologia que você está lendo, não, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Peça a direção do Espírito Santo. Não vai pegar aquilo já pronto de uma pessoa que já tem a linha de pensamento daquilo, não. Leia a Bíblia com a mente aberta, com humildade. Deus, eu quero aprender a tua verdade. Sai do teu pedestal, sai do teu conceito, a tua mente cauterizada, e que você possa ser humilde para analisar as Escrituras. Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Deixo essa recomendação para vocês, explicando, abençoando todos os que participaram. Não tenho nenhuma mágoa, não tenho nenhum ressentimento e nem fiquei com raiva de ninguém, porque eu estou maduro para receber crítica e ser rejeitado. Amém? Que Deus assim vos abençoe a todos em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a palavra de Deus. Não tendo medo das consequências. Não tendo medo da exclusão das congregações. Não tendo medo da maldição dos homens. Porque Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu só não quero ser excluído da presença de Deus. E essa ninguém pode me tirar se eu não quiser. Só quem pode me afastar de Deus é o pecado se eu voltar a viver. Eu quero dar mais um conselho a você, meu irmão. Irmão, antes de você defender as verdades de Deus, se converta ao Senhor Jesus, que é muito melhor. É muito melhor se converter a Jesus e viver uma vida em comunhão com Deus do que estar vivendo no pecado e defendendo as Escrituras, porque Deus não vai se impressionar com isso, não. Deus, ele quer uma vida de santidade, amém? Lembra-se disso, pensa nisso, volta para Jesus, se arrepende, se converte, para que tua vida esteja santa diante de Deus. Não adianta ter tanto conhecimento, tanta intelectualidade, estudar teologia, estar afastado do caminho do Senhor. Volta para o Senhor, se arrepende e reconhece teu erro, corrige, confessa tuas transgressões, deixa e receberás a misericórdia do Senhor, teu Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.